Olá, bem-vindos a mais um episódio da Vida Secreta das Línguas. Hoje vamos falar da origem, ou pelo menos do percurso da palavra guitarra nos últimos milénios. Mas antes disso tenho um convite a fazer e tenho ainda uma pequena história para explicar por que razão me lembrei deste tema para este episódio. O convite é muito simples. Eu tenho também outro canal que criei há umas 2-3 semanas, chamado Pilha de Livros. É sobre livros, onde tento falar quase todos os dias de livros. Das histórias à volta dos livros, como é que encontrei aquele livro em particular, enfim, eu espero que o canal seja interessante, por isso é que estou a convidar as pessoas que ouvem aqui a Vida Secreta das Línguas para ir à Pilha de Livros. Este canal está disponível no Spotify, na Apple Podcasts, para já não está no YouTube ainda, está apenas nas plataformas podcasts, mas espero que gostem e digam-me o que acham e fica então o convite para a Pilha de Livros. Entretanto, hoje quero trazer aqui para a Vida Secreta das Línguas a história da palavra guitarra e para isso gostava de explicar porque é que me lembrei deste tema. A verdade é que o meu irmão Diogo perguntou-me qual era a língua que tinha mais influência árabe, o espanhol ou o português. A questão é complicada, há várias opiniões, mas ele, por curiosidade, antes de ouvir a minha resposta, que basicamente foi esta, as duas têm muita influência árabe, muitos vocábulos de origem árabe. Será difícil, há quem diga que é o espanhol, é o melhor o castelhano, que tem mais palavras árabes, mas não é assim muito fácil. Nós também temos palavras árabes que vêm diretamente do árabe, outras, quer dizer, diretamente do árabe, provavelmente intermediadas pelo muçárabe, ou melhor, as palavras passaram do árabe para o muçárabe, que era a língua latina do sul da península, na zona de controlo muçulmano, e este muçárabe depois influenciou o português e o castelhano e por aí fora. Olha, o que acontece é que temos palavras que fizeram este percurso e temos outras palavras que são de origem árabe, mas que nos chegaram por importação do castelhano. Portanto, o castelhano tinha essas palavras e por isso chegaram-nos ao português. Por esta lógica, talvez possamos dizer que o castelhano terá mais influência, porque algumas das palavras foram diretamente para o castelhano, mas a verdade é que muitas delas acabaram também no português. E há até palavras de origem árabe que são usadas no português que não são usadas no castelhano, portanto a questão é difícil. As duas línguas têm muita influência árabe. E ele perguntou-me isto porque tem um colega do Líbano e estava a tentar encontrar ligações entre a cultura portuguesa e a cultura do colega. Há que dizer que as grandes influências árabes no português e no castelhano são muitas vezes localizadas, são do árabe e das línguas do norte da África e não tanto as línguas dos dialetos mais longínquos do árabe, porque o árabe é uma língua muito variada, tem um padrão comum, mas este padrão esconde uma variedade muito grande. De qualquer forma, estamos a falar da origem, estamos a falar destes tempos de contacto entre o árabe, o castelhano e o português, e aí a questão era um pouco diferente. O árabe não teria tanta variedade nessa altura como tem agora. Por isso a pergunta era legítima. O que é que liga um colega libanês, que tem como língua materna o árabe, a um português? O que é que liga de forma, no que toca à língua? E há muitas palavras em que nós vemos essa ligação. Pronto, foi esta a razão porque cheguei à guitarra. E já agora, o meu irmão, por curiosidade, foi fazer a mesma pergunta ao famoso ChatGPT. E ele falhou completamente. Falhou porque disse que a língua que tinha mais influência árabe era o espanhol, ponto final, o Spanish, porque eu estava a falar inglês, o ChatGPT ele conversou em inglês com ele, não havia dúvida, tinha muito mais influência e eu achei aquilo estranho e peguei na conversa que ele tinha começado, é possível partilhar conversas, e perguntei ao ChatGPT, então dê-me exemplos de palavras espanholas de origem árabe que não existem em português, e ele falhou de forma estrondosa e muito curiosa, porque começou a dizer, então, por exemplo, isto em inglês, temos a palavra almohada em espanhol, que tem origem árabe, em português esta palavra é travesseiro, é travesseiro, mas também é almofada, e disse-lhe, almofada é também uma palavra, e ele, sim, almofada de facto também existe em português, mas tem outra origem, não tem outra origem. Deu outros exemplos, aceite no espanhol, disse que era um caso de uma palavra que vinha do árabe, o azeite em português era um caso de uma palavra que vinha do latim. Estava completamente ao lado e continua a dar estes exemplos. Palavras que existem de forma semelhante nas duas línguas. O ChatGPT dizia sempre que a palavra espanhola era a de origem árabe e a palavra portuguesa era
de outra origem qualquer e inventava. É curioso como é que, quer dizer, nós sabemos que o ChatGPT em termos factuais falha muito, mas neste caso falha mesmo muito e mais, parece que mais do que não saber o significado das palavras, porque isso é uma questão filosófica e técnica muito interessante, ele não consegue ver a superfície das palavras, não consegue ver que aquelas palavras todas eram muito semelhantes umas às outras e que seria uma coincidência espantosa que todas elas tivessem origens. É possível que haja palavras parecidas, mas com origens diferentes. Mas neste caso, aquela lista imensa de palavras, todas muito parecidas, seria estranhíssimo que todas elas tivessem uma origem diferente em espanhol e em português. Era bastante claro para qualquer pessoa que olhasse para aquela lista que aquelas palavras espanholas e portuguesas têm a mesma origem. Mesmo que houvesse ali uma exceção ou duas no meio, aquela lista imensa certamente não se poderia dar o caso de termos todas as palavras de um lado com uma origem diferente da outra. Portanto, ali o ChatGPT não olhava, não conseguia ver a superfície das palavras, mais do que propriamente o significado dessas palavras. Foi curioso, foi algo e conversámos ainda bastante sobre a razão desta dificuldade. Bem, de qualquer forma, a guitarra era uma das palavras que estava lá para o meio, por isso é que me lembrei dela, porque sempre achei a palavra muito curiosa. É uma palavra curiosa também porque ela passou pelo latim, pelo menos, e chegou ao português, como tantas outras palavras. Mas aqui o problema aqui a diferença da palavra guitarra e outras, em relação à grande maioria das palavras portuguesas, é que a maior parte das palavras portuguesas vem do latim até à nossa língua da atualidade, na boca dos falantes que falam a nossa língua. Por exemplo, a palavra luna, no latim, chegou à palavra lua, do português, porque foi mastigada ao longo dos séculos. Portanto, luna passou a lua e não houve aqui nenhuma grande viagem da palavra. A viagem da palavra foi ao longo dos séculos na boca dos falantes daquilo que vai a ser o português da atualidade. Ora, no caso da guitarra, o que temos é uma viagem um pouco diferente, mais atribulada. Começamos na kitara, do grego, que passou ao latim, algo como kitara também, que deu origem também à palavra cítara, do português. Reparemos que aquele C no latim clássico lia-se que, depois é que foi transformado num se, antes do i e do e, como nós sabemos. E isso nota-se, por exemplo, na palavra cítara, que teve esta transformação. A palavra guitarra ficou protegida, digamos assim, e tem ali um som que não é o que, mas é o g, que é parecido, muito parecido, e ficou protegida porque passou, entretanto, por outra língua. Portanto, não veio do latim para o português diretamente. Esta palavra foi importada pelo árabe. Guitarra, eu estou provavelmente a pronunciar mal, mas é apenas uma forma de mostrar que esta palavra também chegou ao árabe. E o árabe acabou por trazê-la até à Península Ibérica, onde ela se transformou em guitarra, tanto no português como no castelhano. Portanto, a palavra também veio do latim, mas passou pelo árabe no meio. E isto vê-se no próprio som. Se ela tivesse feito uma viagem normal do latim ao português, do latim ao castelhano, provavelmente nós diríamos algo como citarra, ou algo assim. Ou cítara, que no fundo nós dizemos, mas tem outro significado. Como passou pelo árabe, aquele som ficou ali mais ou menos protegido, não passou pelas transformações que o som sofreu na passagem do latim para as línguas neolatinas, e por isso o som ficou ali. O som que e g, para nós são sons muito diferentes, mas na verdade são sons muito parecidos. Que e g são sons que se fazem da mesma maneira, com a única diferença a ser a vibração ou não das cordas vocais. Portanto, são sons de facto muito parecidos. E curiosamente, neste caso, se olharmos para as letras que representam este som, tanto uma como outra também tem ali um problema no E e do I, com o E e com o I, como sabemos. Curiosamente, do português e do castelhano, esta palavra também acabou por passar para outras línguas, como o inglês, guitar, que também tem origem no castelhano, ou no português, ou nas duas. E pronto, foi mais um episódio da Vida Secreta das Línguas. Neste caso, passámos aqui por várias línguas para chegar à nossa guitarra. Espero que tenha gostado. Mais uma vez, proponho que assine também a pilha de livros. Este é o meu, digamos, projeto deste verão. E continuo a seguir a Vida Secreta das Línguas. Partilhe, se puder. E até muito breve.
breve.